Porque alguns meses atrás, uma cliente me chamou e falou assim: Marta, você não sabe o que aconteceu comigo. Um funcionário usou o certificado dos meus clientes e fez tanta coisa, eu tô sendo acusada criminalmente, tô num processo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, pessoal, presta muita atenção, porque vocês, contadores, lidam no dia a dia com vários certificados digitais aí dos clientes. Não adianta, a partir do momento que você assinou algum documento, fez algum trabalho com o certificado digital, você alegar, não fui eu, foi outra pessoa. Não, a legislação ela não entende dessa forma, ela entende que o certificado é teu e tem o mesmo poder de assinatura. Por isso que essa está respondendo o crime. E pode ter sido um funcionário do escritório contábil ou um funcionário dela, mas quem está respondendo é ela. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E eu digo pra vocês que eu sempre trago aqui as pessoas para trazer informação, trazer novidades pro mercado de contabilidade. E esses meses atrás eu estive no evento e eu conheci um pessoal muito gente boa e com um sistema incrível que vai aí mostrar para vocês como que vocês conseguem agregar segurança dentro do escritório de contabilidade para os seus clientes. Eu estou aqui com o Kleber, da Cert Seguro. O Kleber, ele é o CEO da empresa e ele vai bater um papinho com a gente sobre segurança. Por que que ele trouxe esse sistema para o mercado, né, Kleber? Mas melhor do que eu falar da empresa, falar do Kleber, eu quero que o Kleber se apresente, fale quem o Kleber é, qual foi o motivo da ideia, qual é esse sistema, né? O que que ele faz? Me fala um pouquinho, Kleber. Primeiro, obrigado, né, por você ter vindo. Obrigado pelo convite, Marta. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui participando disso. E o que nos motivou a buscar o crescimento não, o que nos buscou a motivar o desenvolvimento da ferramenta, foi uma dor própria dentro, né? Como eu trabalho também numa empresa de consultoria, há uns 4 anos atrás nós sofremos essa mesma questão. O cliente pediu, quem acessou meu certificado digital? Eu, como responsável pela empresa na época também, não consegui responder. E fui buscar uma solução no mercado e não achei na época. Então, aquilo lá, não posso ficar com esse risco. Vários colaboradores acessando o certificado digital. A gente teve problema com acesso à caixa postal, que deram ciência e acabou correndo um prazo. Daí fica tudo aquela correria. Aí a gente optou por desenvolver uma ferramenta interna. Desenvolvemos, sanamos nosso problema e ficamos ali uns 3 anos com ela, só internamente ali, resolvendo o nosso problema da empresa. Aí, numa conversa informal como essa daqui, a gente mostrou a ferramenta para um colaborador de uma outra empresa, que ele tinha um cargo de liderança, e ele falou, eu preciso disso para o meu escritório. Aí acendeu aquela chavezinha e nós fomos lá buscar ela, conversamos com outros contadores do mercado, que são parceiros nossos, e a gente falou, nossa, é um nicho. Procuramos na internet, na época não tinha uma empresa que fazia algo parecido, mas não era focado para escritório contábil, e a gente decidiu se posicionar para escritório contábil. Então, hoje a ferramenta ela é desenvolvida somente para escritório contábil. Atende outro nicho? Atende. Mas hoje o core business principal dela foi para escritório contábil, onde que a gente consegue fazer todo esse monitoramento, bloqueio, trazer essa segurança, toda aquela dor que a gente teve no passado, hoje a gente consegue entregar. Primeiro a gente resolveu o nosso problema interno, depois nós levamos isso para o mercado. Aí começou, um indica para o outro, então tá vindo nessa crescente agora. Bacana. Ô Kleber, me explica passo a passo o que que a ferramenta faz. É uma ferramenta que traz segurança por certificado digital, né? E é tão interessante, quando eu conheci vocês e quando eu esqueci o nome de quem tava do meu lado, como é o nome dele mesmo? É o Jackson, isso mesmo. O Jackson estava do meu lado, a gente estava no evento, e aí ele me comentou o que que a ferramenta fazia. Eu falei assim, gente, na hora me acendeu uma luzinha, porque alguns meses atrás, uma cliente me chamou e falou assim, Marta, você não sabe o que aconteceu comigo. Um funcionário usou o certificado dos meus clientes e fez tanta coisa, eu tô sendo acusada criminalmente, tô num processo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, pessoal, presta muita atenção, porque vocês, contadores, lidam no dia a dia com vários certificados digitais aí dos clientes. Me diga o que a ferramenta faz e por que que a ferramenta traz essa segurança. Tá, primeiro sobre o certificado digital, a gente sabe muito bem ali do meio que o poder que o certificado tem. Então, pela legislação do Brasil, ele é como se fosse uma assinatura intransferível.
Então não adianta, a partir do momento que você assinou algum documento, fez algum trabalho com o certificado digital, você alegar, não fui eu, foi outra pessoa. Não, a legislação ela não entende dessa forma, ela entende que o certificado é teu e tem o mesmo poder de assinatura. Por isso que essa está respondendo crime e pode ter sido um funcionário do escritório contábil ou um funcionário dela, mas quem está respondendo é ela. Então esse é o primeiro requisito. Então aonde que a Certo Seguro entra? A gente entra em duas vertentes muito fortes. Primeira vertente de proteção do certificado digital, mais a nível de roubo, mais a nível de hacker, porque assim, vamos olhar um padrão que nós encontramos nos escritórios contábeis. Eles têm uma pasta compartilhada, onde estão todos os certificados de todos os clientes. Então imagine lá um escritório contábil, ele tem lá 100 clientes, ele deixa os 100 certificados dele numa pasta, porque as pessoas elas precisam trabalhar e precisam utilizar os certificados. Então, o colaborador vai lá vencer o certificado. Então, ele vai lá na pastinha, pega o certificado, traz, atualiza. E onde que está a senha? Ou no nome do arquivo, ou numa outra pastinha. Porque tem que ser rápido. O escritório contábil não pode ficar esperando muito. Então, é um padrão. Aí, que esse padrão aconteceu? E aconteceu já num cliente que buscou Certo Seguro. Um hacker invadiu o escritório dele. Copiou esses arquivos. E o que você vai fazer? Você vai ligar para cada cliente e falar, eu Cancela aí. Cancela aqui, revoga, mas para revogar o certificado é só o cliente. Então você vai ter que se expor falando que você teve ineficiência no cuidado da informação do teu cliente e que agora ele vai ter que revogar e você vai ter que pagar esse certificado. Mas o custo você vai pagar R$200 por certificado, é pouco, perto da reputação. Você ligaria para os teus 200 clientes falando isso? Mesmo sendo R$200, aí você tem um custo aí de 200 clientes que já um custo que você não tá... um dinheirinho bom. Sim, se você joga esse custo aí, dividir sobre a mensalidade, quantos anos você poderia ficar pagando? Exato. Não, nem conversa. Mas a reputação não tem nem preço. Não tem preço, é isso que a gente fala. Então, esse é um cenário de que pode realmente, né? Então, pode acontecer do hacker, pode acontecer do certificado estar no notebook do colaborador, o colaborador sair para trabalhar, de noite o notebook dele ser roubado, e daí o certificado tá lá, e a gente não sabe o que o hacker pode fazer com o certificado. E você não vai ter como falar assim, não fui eu. Então, quando provavelmente o escritório contábil ele assina um contrato de responsabilidade e o cliente ele entrega o certificado pro contador cuidar da informação dele, né? Isso. É sigilo. Então, é essa a informação que a gente precisa cuidar. Então, essa é a vertente. Tem a vertente também que a gente já encontrou, que a gente comentou até na aula passada, que um funcionário saiu brabo da empresa e ele foi lá e pegou o certificado da empresa, foi lá e deu baixa no CNPJ. Toda vez, quando chegou esse assunto pra mim, eu dei risada. Falei, como assim? O cara foi lá e deu baixa no certificado. Aí, você sabe muito bem, tá? E agora como que eu faço pra me voltar ao meu CNPJ de volta? Não é fácil. E se conseguir, você vai pagar um bom valor e vai ficar alguns dias sem poder emitir nota, né? E é um outro detalhe que nós pegamos nesse caso. Que aí a gente só tá falando do transtorno com o cliente. Mas pensa que o certificado do escritório contábil, ele tinha todas as procurações para ele poder trabalhar. A partir do momento que baixou a empresa, baixou as procurações, ou seja, ele não conseguiu fazer mais nada. Aí teve que ligar para cada cliente. Aí a gente não sabe o que é pior, se é hacker roubando, se é funcionário dando baixa da empresa. A gente vê cada história lá que a gente fala assim, é um mercado que essas histórias elas acabam não indo para a mídia, porque ninguém vai expor que o seu escritório sofreu algum problema, né? Porque é a tua reputação. Exato. Mas aí quando a gente entra lá nos clientes, eu gosto de perguntar, por que você está buscando a ferramenta? Por que você está buscando a cuidar do teu certificado? Aí a gente gosta de escutar as histórias. E a gente às vezes fica com o cabelo em pé, porque é cada coisa que a gente nem imagina. Então essa é a vertente que a gente fala do cofre. E assim, eu consigo tirar o certificado da mão da pessoa e ceder o acesso para ela trabalhar. Então, assim, não tem problema dela sair da empresa e levar o certificado para casa. Não tem problema de um hacker invadir e copiar, porque o certificado ele não fica mais exposto, ele fica dentro da ferramenta, criptografado e extremamente seguro, né? Então, a gente criou um nível de criptografia. Eu sou formado em ciências da computação no tempo que nem existia o Windows, então eu já venho da velha guarda. Então, a gente criou um nível de criptografia bem, bem profundo lá e seguro. Então, eu venho com essa vertente de proteção do certificado. Aí surgiu uma nova vertente que foi um novo modo que a gente adicionou acho que na última compilação, que aí a gente consegue fazer o bloqueio.
Porque entrou um momento, bom, eu protegi meu certificado, eu consigo saber o que ele fez, mas ele ainda consegue fazer alguma coisa errada, né? Então a gente sanou um problema, mas ainda ele tinha essa nova demanda. Porque a gente trabalha muito com o que os clientes falam. Então, o que a gente coloca lá? Os clientes vão pedindo novas features ou novas soluções. Quando a gente acha um ponto em comum, 3, 4 clientes pediram, falou, pô, o mercado está precisando disso. A gente começa a olhar com outros olhos. E como a gente entende muito bem da contabilidade, porque o Guilherme lá, que é o nosso coordenador lá, ele é contador. Então, a formação dele é contador e depois ele agregou informática. E eu fui inverso. Então, assim, a gente tem muito olhar contábil. Então, a gente sabe muito bem como a operação da contabilidade funciona no dia a dia. Aí ele vem falando, a pessoa pode ir lá e retificar a DCTF, mas eu quero saber quem foi o meu funcionário que retificou a DCTF. Porque assim, beleza, retificou a DCTF, eu sei que foi feito pelo meu escritório, mas quem que fez? Daí a gente começou a buscar um monitoramento mais profundo. Então a gente consegue saber exatamente quem fez o quê. E em alguns casos, a gente consegue bloquear. Então eu permito que o funcionário ele só trabalhe com certificado para que ele consiga transmitir as obrigações, mas ele não pode assinar nenhum contrato, ele não pode fazer nem acessar nenhuma informação que eu não permita. Então assim, eu consegui chegar num nível de segurança e proteção. Então eu falo assim, você pode utilizar o certificado para transmitir o SPED, mas para assinar um contrato você não pode. Quem pode é só alguém que tem permissão ou ninguém do escritório. Então a gente está nesse nível. Então eu bloqueio e monitoro. E tem o cofre. Show. Então quer dizer que o contador vai pegar todos os certificados dos clientes, vai subir dentro da ferramenta, vai liberar os usuários. Isso. E qual é o poder que esses usuários têm para cada certificado. Perfeito, isso mesmo. E aí, a partir disso, a gente consegue ter um rastreio de quem fez o quê e punir se aquela pessoa fez algo de errado com aquele certificado. Aliás, né, não vai ter nem como fazer porque tá com o usuário restrito, né? Isso mesmo. Então, ele não consegue nem assinar um documento, porque o maior dos problemas é o cara assinar um contrato. Assinar, às vezes, esses bancos digitais, você às vezes… Agora até que alguns estão pedindo validação por interface, mas ainda tem aqueles bancos lá que você nem conhece, que eles conseguem ser digital, é fintech, né, que eles falam. Então, o cara vai lá e manda só um documento assinado, mas nem foi o proprietário que assinou, foi um cara que assinou com o certificado. Em alguns casos a gente já pegou lá muitos escritórios de advogados, eles são assinados pelo proprietário, as ações jurídicas, tese, e o proprietário nem sabe que está sendo assinado. Aí ele vende uma outra tese quando vai entrar lá, mas você já entrou com aquele outro advogado, mas nem sei quem fez, foi o meu controller que fez, porque daí o certificado ele fica exposto. Então, para escritórios contábeis, tem essa vertente. Se a gente olhar um pouco para os empresários, que é um novo movimento que está chegando para nós, até o pessoal chega e fala, vocês só atendem contabilidade? Daí a gente tenta entender o problema. Sim, nosso foco é a contabilidade, mas a gente protege o certificado. Não, eu quero isso para minha empresa, porque eu tenho a contabilidade interna e eu passo o meu certificado para as pessoas trabalharem. Em algumas empresas que a gente tem, por exemplo, vamos pegar uma empresa grande que a gente atende lá, que ela é exportadora. Então, ela tem que ter o certificado dela, ela passa o certificado dela para o contador, dela passa o certificado dela para a pessoa do RH, ela tem que passar o certificado dela para a comercial exportadora. Aí sim, são fornecedores, você não sabe onde está teu certificado. Então, várias pessoas, né? Várias pessoas, e nem são da tua equipe. Às vezes você tem que passar para uma outra terceira, porque lá o comerciador exportador precisa do seu certificado digital para mandar as declarações de importação. Então, assim, daí o seu certificado fica exposto para todo mundo. Aí a gente encapsula o certificado na ferramenta e passa o acesso. Então, a pessoa já não tem mais o certificado, ela tem o acesso à ferramenta, e a ferramenta, ela concede para ele acessar naquele momento. Então, eu posso liberar, por exemplo, o certificado para a Marta por um dia. Né? Você usa por um dia e a Marta só pode acessar o site que eu determinar lá. Qualquer outro site não pode. Então, a gente consegue fazer todo esse monitoramento e controle do certificado. Assim, traz uma segurança mais para o empresário e para o escritório de contábil também, né? Nossa, que interessante. Você está falando sobre isso, eu tô até aqui pensando, né? Então, quer dizer que por exemplo, a minha menina do DP tem o nosso certificado. A minha menina do financeiro tem o nosso certificado. O contador tem o nosso de certificado. É isso mesmo.
Então, tá ali. Então, se ali. acontecer alguma coisa, porque eles estão com o arquivo. Então, com A arquivo. ferramenta eu vou conseguir. Aí, a partir do momento que eu coloco isso dentro da ferramenta, Kleber, revoga o arquivo que tá lá. Como que funciona isso? Funciona assim. Ah. Eu coloco o certificado dentro da ferramenta. Uhum. Aí o usuário vai lá e quem vai usar o certificado vai lá e digita o teu usuário e tua senha. E daí ali ele enxerga os certificados que você deu permissão para ele. Por exemplo, ali, aqui no grupo TPG você tem 3 certificados. Mas o RH eu quero que use esse, o financeiro pode usar esse e aquele pode usar esse. Ou todo mundo usa todo mundo. É critério do controller ele definir. Então vamos dizer que definiu. Daí a pessoa usa aquele certificado. Aí quando ela acessa pelo sistema, ele vai conceder acesso. Ele funciona da mesma forma que ele funcionaria antes. O sistema vai lá e instala ele no Windows para ele poder funcionar por tudo, mas ele fica monitorando e cuidando. Fechou o sistema, aconteceu qualquer coisa que não poderia, o sistema vai lá e retira ele no Windows, encapsula e traz ele de volta. Então ele fica temporariamente instalado lá para você poder trabalhar, porque foi das formas, a gente não queria trabalhar produtividade, e outra, a gente está trabalhando com o governo. Aí a gente fala assim, o governo ele tem um déficit de tecnologia. Aí tem uma esfera que trabalha com a versão 1 de criptografia, tem a esfera que trabalha com a 3, o ECA que trabalha com a 4. A gente pegou um do Conselho Federal de Contabilidade que usava a primeira versão de criptografia lá, tipo, dos anos 2000. Mas funciona ainda, o Windows permite isso. Então, onde que a gente se posicionou? A gente fala assim, o nosso sistema ele tem que ser compatível com tudo. Eu não posso, em hipótese nenhuma, atrapalhar Só com... a produtividade do colaborador. Então, eu instalo da forma que o Windows entende, que daí ele fica compatível com tudo, e fico monitorando e tiro e coloco e controlo. Então, assim, a partir do momento que o sistema foi lá, habilitou na máquina, o cara trabalhou, aí ele já fica monitorando. Daí ele acessou um site, ele vai lá e valida, esse site ele pode acessar? Não, não pode. Daí ele vai lá e fecha o site. Uhum. Aí a pessoa, e volta um log lá pro administrador, a Marta tentou acessar o certificado tal na URL que não podia. Uhum. E bloqueia e pronto. Então, a gente cede o acesso para o colaborador trabalhar. Ele não precisa mais do arquivo e nem da senha mais. Entendi. Show de bola, muito bom. Tá vendo, gente? Vocês precisam pensar em segurança. Como eu disse aqui no começo, reputação é algo que você não consegue recuperar. Então, a partir do momento que você investe na ferramenta, onde você vai ter toda essa segurança, principalmente para o seu cliente, e você também, empreendedor que está assistindo esse podcast, que nem eu acabei de falar, eu nem tinha me ligado que a ferramenta, eu como empreendedora, eu posso usar ela também e já vou falar com vocês lá amanhã, hoje, com o pessoal, para já fazer essa ferramenta para DPG, porque hoje a gente tá nesse nível aí mesmo, tá? E realmente, ok, a gente quer confiar nas pessoas, mas infelizmente é aquilo, tem hacker, às vezes a gente não conhece a pessoa profundamente e acaba tendo algum tipo de problema. Então se liga e vamos investir em tecnologia, segurança principalmente. E isso daí vem muito de encontro com a LGPD, né? Me fala um pouquinho dessa questão da proteção de dados. Perfeito. Sobre a LGPD, que acho que vai ser até um assunto que eu vou me aprofundar mais na próxima aula, Uhum. a gente trouxe um especialista, que é um amigo meu lá, que ele implementou a LGPD nas maiores cooperativas lá do Paraná, e eu trouxe ele para antes da gente trazer o certo seguro mais forte para o mercado, eu queria entender bem nisso, né? O certificado digital, ele está em que nível da LGPD? Ele é considerado um dado sensível? Porque a gente sabe lá que a LGPD ele te traz as responsabilidades, mas as responsabilidades depende do nível de informação. Aí o certificado digital está onde? Ele é considerado dado sensível? Sim, tem informações sensíveis lá dentro. Bom, então se ele é considerado um dado sensível pela lei de proteção de dados, você é obrigado a anonimizar os dados e a proteger e ter rastreabilidade. Então a pergunta é, se você quer atender a LGPD e você não consegue saber quem acessou o certificado em cada momento, então você já não está atendendo a LGPD. Aí vamos um pouco mais profundo na LGPD. A LGPD, ela é um sistema que ele olha muito o que o colaborador, não, o que o empresário, ele tá disposto a melhorar. Ela não é uma, como que eu falo? Penalizativa. Por exemplo, se você demonstrar que você tentou proteger, que você está de boa fé cuidando do teu escritório e acontecer um acidente, porque no mundo da informática a gente não pode dar a garantia de 100%, né? Mesmo a questão do antivírus. Você contrata o antivírus para tua máquina para quê? Para te dar umas barreiras a mais, mas nenhum antivírus no mundo te protege, você nunca vai ser invadida, né? Então a gente coloca barreiras. Se você for lá e mostrar, por exemplo, aconteceu uma invasão, roubaram os teus certificados. Aí os clientes foram lá e
invocaram a LGPD para te acionar. Se você demonstra uma boa fé, que você fez toda a tua parte, que você cuidou, que você foi um funcionário responsável, que isso for um acidente, o que a LGPD vai fazer? Ela vai te notificar, ela vai te dar algumas recomendações e pronto. Em muitos casos, nem multa não vai acontecer, porque é assim que a lei diz. Agora, se você falar, não tinha nada, 2% do faturamento. Ah, isso acontece no Brasil? Muito pouco. No Brasil a gente sabe que não, mas a lei exige e não tem a fiscalização. Mas não é porque não tem a fiscalização que a outra parte, quem foi o dolo que sentiu aquilo lá, ele não pode invocar a LGPD, porque daí não precisa de um auditor ir lá te auditar. Outra pessoa invocou e ele está amparado pela lei. E você vai ter que responder. Então, na LGPD, a gente diz que o certificado, ele sim é considerado um dado além de sensível de alta complexidade, porque você consegue fazer informações, consegue fazer o quê com o certificado? Assinar contrato, em alguns casos abrir conta bancária, consegue fazer transferência, tem todo o acesso ao fisco, Gov, é você com a tua caneta ali. Entendi, show de bola. Você falou do Gov aí, né? E a gente vê que, vê até propaganda aí certinho, que até o governo fala, não passe sua senha do Gov para ninguém. E a gente sabe que Gov é uma coisa, certificado é outra coisa totalmente diferente. Na tua vivência ali no dia a dia, o que você tem visto os clientes fazer para conseguir pegar essa senha do Gov, para explicar para o cliente que o Gov é uma coisa, certificado é outra? Você pode trazer alguma experiência para nós? Sim, sim. A gente tem um movimento, porque assim, isso está acontecendo bastante nos escritórios contábeis. Uhum. Em alguns casos, o dono do escritório contábil, ele aceitava o Gov lá, ele pegava a senha. Daí, não sei se foi ano passado, qual época do ano passado, o Gov colocou como um fator de autenticação dupla, para trazer uma segurança maior. Só que nisso, pensa você fazendo contabilidade. Daí você vai lá acessar, vai transmitir uma declaração, vai assinar para o Gov, porque daí o cliente do escritório contábil, ele passa o usuário e a senha. Só que daí precisa da autenticação dupla. Daí manda para um celular do dono, pro dono do celular responder pro contador que está fazendo a contabilidade. Ou seja, não funcionou. Aí o que os escritórios começaram a fazer? Não, se você quer fazer contabilidade comigo, você não pode mais ser Gov. Você tem que ter o certificado digital. Então, tem um movimento dos escritórios contábeis, eles estão colocando como um pré-requisito ter o certificado digital para eles poderem fazer contabilidade. Porque pelo Gov, ele não consegue mais, atrapalha a operação dele. E daí fica naquela segurança, o Gov nunca funciona, às vezes precisa daquela autenticação facial. Então tá tendo um movimento novamente para os arquivos do certificado digital. Uhum. E uma outra coisa que acontece também, por que o contador ele pede o certificado digital pro empresário e não trabalha só com procuração? Porque você pode pensar assim, mas eu sou escritório contábil, ele poderia só trabalhar com a minha procuração. Pode, em alguns casos, mas aí ele não consegue ser um escritório de contabilidade de alta performance, porque com procuração ele talvez não consiga baixar as notas fiscais, ele precisa do certificado do cliente, ele tem um outro problema que é os acessos simultâneos, porque a Receita lá no ECAC, ela diz que você só pode acessar até 15 acessos simultâneos. Aí você pensa um escritório contábil que tem 200 clientes, que é um pequeno, um pouco crescendo. Aí tem 200 clientes e todos os 200 clientes têm uma procuração para ele. É muito fácil de você dar acesso simultâneo, né? Trabalhando mais do que 15 ao mesmo tempo. E porque daí, para a Receita, quem está acessando não é o cliente, é o teu certificado que você está acessando, e daí ele entende como aquele CPF, aí dá os acessos simultâneos, o pessoal não consegue trabalhar. Uhum. Ou seja, novamente, ele vai lá e pede o certificado para o cliente. Aí ele trouxe todos os certificados para dentro do seu escritório. Porque com a procuração você conseguiria. Você tem um certificado para administrar, é mais fácil do que você ter os 200. Só que na operação do escritório contábil não deu certo. Então ele teve que trazer esses 200 certificados. E nesse movimento a Receita, ela não está muito bem alinhado com o que o ITI fala. O ITI fala sobre o certificado, que você é intransferível, que você não pode passar nem para o contador fazer contabilidade, mas os programas da Receita não permitem isso. Então a gente fica naquela, no Brasil, quem emite o certificado, fala que você não pode passar para ninguém, mas daí o contador não consegue trabalhar sem o certificado, daí faz o quê? No meio do caminho, a gente fala assim, bom, é melhor então que você tenha uma proteção no meio do caminho, que aí é onde que entra o certo seguro. Uhum. Então você consegue proteger e ter mais informações do que está acontecendo, né?
Sim, muito bom, gente. Então aí segue a dica, né, para você começar a colocar como regra, né, dentro do teu escritório, o movimento que ele acabou de explicar aí. E o mais importante de tudo, né, Kleber, é a segurança. E aqui voltando nesse quesito de segurança, me conta das histórias mais cabeludas que chegou lá para você, assim, que aconteceu, assim, que você, assim, meu Deus, até isso aconteceu? Eu coloco que o ranking número 1 foi essa de baixar o CNPJ, porque eu falava, não pode, mas daí aconteceu e foi recente, né? Essa é a da número 1 que a gente colocou. Tem de transferir patrimônio. Essa Sério? daí aconteceu, como que foi? Ah, É, o, era um pai e um filho. tá. Aí o certificado tava lá, passava pro contador fazer a contabilidade. Só que o filho também tinha acesso ao certificado e passou pro advogado. O advogado constituiu a hold e transferiu um patrimônio. Ainda bem que foi por uma hold, né? É. Mas era uma hold que o pai não tinha dado consentimento. Aí Ele fez eles. isso de maldade ou não? Não Ai, foi, menos mal. mas tava naquela. Sabe quando a gente faz o planejamento sucessório? Sempre exige o patriarca, ele acaba. Não, o filho quer uma vontade, o pai Vai quer ter outra. outra, daí Ele tem fica. os Aí irmãos. tem os irmãos, daí um filho que trabalha e o pai não quer penalizar o outro, mas é aquela da sociedade. Daí o pai, para não gerar o conflito familiar, ele meio que vai colocando, Com a não fala barriga. não. Isso, mas também não fala sim. Sim, daí o filho maior pegou o certificado, então tá, pegou e fez. E não era com consentimento do O pai. pai. Não era o momento que o pai queria naquela Aham. hora. E daí o que aconteceu? Pra quem que você acha que o pai ligou? Pro advogado. Ou não, pro Não, filho? não, pro contador. Pro contador. Você que tem meu certificado digital. Ah, Porque é o empresário, ele verdade. lembra só do Do contador. contador, é Ele verdade. não Lembra lembra das demais pessoas, não exato. lembra. Tem uma outra empresa de Eu consultoria. lembrei das pessoas porque você ficou falando. Eu falei assim, É, putz, mas ele tem razão, tá em vários lugares. tá em vários lugares, Aham. mas no dia a dia ele lembra, porque ele tá mensalmente conversando com o contador. É o contador que liga Isso pedindo o certificado mesmo, digital pra ele. isso. Venceu o teu certificado, você pode renovar e me mandar? É assim que funciona. Então ele lembra da pessoa que ele mais tem contato ali quando faz o certificado digital. E daí como que o escritório contábil vai falar que não foi ele que fez? Exato. Não tem informação, não tem evidência, me passou o certificado. Sorte que acabou acontecendo, mas e se não fosse desse jeito? Se o filho tivesse na má intenção, né? É, Querendo dar o golpe no pai, na família e... é, Mas tudo bem, foi um arroz, aí o filho é. foi lá, se explicou e não sobrou pro contador, coitado. Teve um outro caso lá também de uma DCTF, ali, um cliente grande lá, Ah, ele faturava, acho que mais de bilhão ano já. aham, E retificaram a DCTF dele. aham. Entendeu? Abriu um prazo de 400 mil de multa, né? Sabe que tem as consultorias, né? Sim, sim. Aí o empresário, nem é o empresário. Aí que falou, voltou no controle. O controller passou o certificado da empresa para a empresa de consultoria. E a empresa de consultoria acabou fazendo. Não entendeu direito, a gente não foi a fundo para entender isso. E retificou uma DCTF e abriu um débito para pagar de 400 mil reais. Meu Deus. Nesse cliente ele já usava o certo seguro. Aí, para quem que você acha que novamente o empresário ligou? O contador. Aí o contador falou, teu certificado não foi utilizado para isso nos últimos 30 dias, não foi a gente. Entregou o relatório de certo seguro, acabou a conversa. Tanto é que ele mandou um áudio dando feedback, falou, só isso daí vocês não precisam, já pagou aí muitos anos do certo seguro, porque ele não ia ter isso. E era uma dor muito clara dele antes. E aí ele ia culpar ele, né? E ele já sabia desse problema, porque ele foi um dos clientes que, quando a gente estava desenvolvendo a ferramenta, Ah, ele nem deixou a gente terminar. Ele falou, não, eu falei, mas tá com problema, ainda tá em fase de teste. Não, eu quero participar disso. Eu preciso fazer isso urgente. uhum. Então aconteceu assim, e a gente foi criando junto. Daí é até bom que tem um feedback de um outro contador com o dia a dia, mas para você ver a necessidade. Então, provavelmente, se ele veio dessa forma com a gente, ele já teve outros problemas assim. Sim. Aí a pessoa vem. Um outro caso também que monitorou é mais ou menos assim, que foi. Só que esse foi um escritório de advocacia que chegou para nós agora. É um outro nicho, mas a gente atende também. Sim. O proprietário do escritório de advocacia, ele entendeu esse problema e ele entendeu que o certificado dele estava com os 40 colaboradores dele que peticionavam. Ele chegou assim na hora de renovar e falou assim, eu não mais passo certificado para vocês. Vocês vão ter que se virar, achar alguma ferramenta para que... Assim, o proprietário falou, não passo. Aí eles entraram em contato com a gente explicou, teve que explicar para o proprietário. Aí o proprietário começou a utilizar, daí o proprietário utiliza, coloca o acesso lá no ferramenta e deixa todo mundo trabalhar. Exato. Então tem esses casos de transferir patrimônio, o de
quando passa o certificado para 2 empresas diferentes, isso acontece bastante. Normalmente é a empresa de contador, que é a empresa de consultoria, porque daí a consultoria acaba fazendo algum trabalho. Normalmente eles não se conversam com o contador, aí mexe lá, às vezes a consultoria erra e fica naquela, foi você que fez, não, foi você, foi daí. Então nessa, fica aí, isso é o que acontece diariamente lá. Tá vendo, gente? Então, você abre o teu olho e cada vez mais, e agora com a reforma tributária, com tantas mudanças, né, Kleber? Se a gente não olhar para tecnologia e segurança, hoje segurança da informação tem se batido muito sobre isso. E essa ferramenta veio para trazer segurança. E aí eu te perguntar sobre o certificado pessoa física. Funciona? Como que é também, por exemplo, todos os sócios lá na empresa, nós somos em vários sócios. E aí tem o certificado dos sócios. Como que funciona isso? É igualzinho. Igualzinho. É transparente. Você determina, até a parte legal, porque daí você fala assim: quem que pode ter acesso ao certificado do sócio? É só o departamento pessoal e olha lá, tem que mapear o que ele precisa. E daí você separa os certificados da empresa, vai para o contador, e os certificados da pessoa física, por alguns casos se precisa, aí você passa só pro RH. Mas pro sistema ele é o mesmo formato, não Mesma muda coisa. nada, nadinha. Por exemplo, às vezes eu tenho que assinar algumas coisas e eu tô fora. E o certificado tá onde? Na minha bendita máquina. Então, se eu colocar o certificado lá, eu já consigo assinar as coisas, tudo certinho. Eu não, né? Eu peço pra alguém assinar lá por mim, eu dou autoridade pra pessoa assinar. Mas pelo menos você sabe quem assinou e o que foi assinado. Exato. Porque daí você vai saber que a tua funcionária do RH assinou o contrato com o Isso. nome do contrato e o arquivo. Você sabe exatamente. Aí vai que um dia você vai dar olho no relatório lá e ver um outro documento que você não pediu daí. Assinado, né? Mas ali o sistema registra tudo. Entendi, bacana. Então, assim, facilita demais, gente, a vida de vocês. Kleber, a gente tá aí caminhando pro final, já deu 40 minutos, já estamos aqui há 40 minutos batendo papo, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que é importante você falar? Tem, Vamos lá. um movimento bem legal que tem acontecido agora. Você é empresária, né? Sim. Então vamos ver se você se identifica com essa dor. Tá. O governo tá automatizando bastante coisas, né? Então, ele criou a Reinf, ele criou os novos painéis lá, e tem o ECAC. E o que tem dentro na Reinf? Você já parou para pensar que dentro da Reinf tem a tua distribuição de lucro? É verdade. Dentro do ECAC tem o salário de todos os teus colaboradores? É verdade. É verdade, né? E como que você se sente sabendo que os teus colaboradores podem acessar quanto que você ganha de lucro? É porque com o seu certificado ali da empresa, né? Isso mesmo. Ele pode acessar lá e olhar tudo. É isso. Aí, onde que o Certo Seguro entra nessa parte? Eu consigo determinar que você possa acessar essas informações somente quem são os procurados. Deixa eu só te esclarecer o sistema. Talvez para você é um cenário, mas para os contadores eles vão entender muito bem. Porque ele tem o certificado da empresa dele e daí ele tem a procuração dos clientes que fazem para o certificado da empresa dele. Aí ele precisa ceder o certificado dele para os funcionários poderem fazer a contabilidade, porque daí ele entra com o certificado dele e acessa a procuração. Só que o cara pode ir lá e ver a Reinf do certificado dele. E se viu a Reinf do certificado dele, sabe quanto que o contador tirou de DL, ou distribuição de lucro, quanto que o vizinho sabe do salário. Aí a gente, no Certo Seguro, a gente tem um módulo lá que a gente consegue bloquear assim, ó. Dentro do meu perfil, você não pode acessar, mas dos meus clientes pode. Isso daí é o que mais tá ganhando a gente hoje, porque a gente é a única ferramenta que tá fazendo isso hoje no mercado. Eu consigo deixar você, no meu perfil, você não pode acessar o quanto que eu ganho, mas dos clientes, se você precisa trabalhar, você pode. Porque daí não faz, você saber, o teu cliente saber quanto que eu ganho não é tão importante. Agora, quanto você ganha, ele vai achar que você já tá ganhando demais, que ele tá ganhando de menos. Boa sacada, hein? Que ele tá ganhando de menos. Aí ele descobre que o vizinho tá ganhando mais que ele, mas ele acha que trabalha menos. Aí mexe na cultura, que a gente fala assim. É crise de cultura. E você nem sabe o que acontece. Só vai descobrir quando isso a gente desenvolveu, porque aconteceu lá na outra empresa também, nossa. Eu aumentava o salário de um funcionário lá e ele passava uns 2 dias. Os outros pediam aumento também. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fui rastrear e vi que os caras estavam entrando no social e descobrindo o salário dos vizinhos. Aí eu falei, não, a gente precisa resolver isso. Aí a gente criou um módulo para nós, interno. Daí o mercado veio com a demanda, a gente tirou e disponibilizou agora. Sim. É uma demanda que tá vindo.
Nossa, que é muito importante, porque no escritório de contabilidade o cara precisa, porque precisa acessar os clientes. Aí ele é espertinho, deixa eu dar uma olhadinha ali. Então, não, o meu você não acessa, mas dos clientes você pode acessar. Tá vendo, pessoal? Ó, mais uma dica aí. Essa ferramenta é fundamental para a empresa de contabilidade de vocês. Fundamental. Se você não conseguiu olhar isso profundamente, eu indico muito, muito. Eu vou deixar aqui embaixo um link que você vai vir lá como indicação da DPG e Isso tem mesmo. lá um desconto especial, tem uma coisa bem bacana aí para vocês, tá? Então vou deixar aqui esse link. Tem mais alguma coisa, Kleber, aí que a gente precisa falar que não foi abordado? Não, eu acho que esse já é bastante conteúdo pra gente digerir, né? Exato. Nossa, muito legal, muito aprendizado, aprendi bastante aqui hoje, para você ver que eu, por exemplo, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade eu internamente. Então É. agora eu vou colocar a ferramenta para o certificado do C. Ah, uma outra pergunta. A pessoa que tem vários, a empresa, tá? Que tem vários CNPJs com vários certificados, pode ficar uma única ferramenta. Uma única ferramenta, você pode importar. A gente faz uns planos lá, Hum, é por escala, mas vamos dizer que você pega lá o plano até 100 certificados. aham. Não é por quantidade de usuários, você paga lá até 100 certificados, paga um valor por mês lá, E já tem é. algum módulo lá que você quer, porque às vezes, não, eu só quero monitorar. Daí Uhum. a gente monta isso, eu quero monitorar, bloquear e quero ter isso, quero um nível de profundidade muito maior. Aí a gente tem o modular, a gente entende e apresenta a Uhum. proposta E já bem é. certinho. Olha só, bacana. Então, gente, clica aqui. Kleber, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado final aí para todo mundo que está assistindo. Aquilo que vem na sua mente, aquilo que vem aí, pode falar aqui. Bom, certificado digital, ele é uma coisa que a gente já usa há muito tempo, né? Mas hoje em dia ele está ficando cada vez mais crítico, até porque o governo está utilizando toda a tecnologia que ele está criando em cima do certificado digital. E como a gente comentou aqui, as informações sensíveis do seu escritório e a dos seus clientes, então, está em cima do certificado digital. Então, cuidar dele, cuidar do seu cliente é uma forma de você manter sua reputação e uma forma de você mostrar para o seu cliente que você se preocupa realmente com ele. Porque um bom empresário hoje não é só você ir lá e fazer contabilidade, é você mostrar para o seu cliente que você se preocupa com os dados dele. Então, esse para mim é o meu recado de hoje. Bacana. Kleber, eu quero que você deixe aí o seu arroba, o site, telefone. A gente vai colocar aqui na tela, mas eu Tá? quero que você deixe. No meu Instagram é klebereg.góes, é Kleber com K, no meu Instagram. Lá tem o meu Instagram pessoal e o da Cert Seguro é @cert.seguro. Bacana. Gente, vou deixar aqui na tela, deixar aqui embaixo, mais uma vez, deixar o link. Kleber, muito obrigada por ter vindo aqui até o podcast. É um prazer, uma honra receber aqui vocês. E é uma empresa parceira do Grupo DPG também, gente. E como eu disse, eu não estava pensando internamente, mas agora eu vou contratar eles para interno também. O nosso contador lá já contratou. Então, agora é hora de vocês aí de terem essa segurança. Daqui para frente, as contabilidades que irão sobreviver serão as contabilidades que pensam em automação, que pensam em segurança, com a LGPD, com a reforma tributária agora, gente, vocês precisam, o quanto mais seguro vocês estiverem, melhor. Infelizmente, o mundo em questão de segurança tá indo de mal a pior, porque tem muita gente mau caráter que consegue fazer muita coisa errada. Verdade. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é investir em segurança para não ter problema ali futuro. Kleber, obrigada. Obrigado você, Marta, pelo convite. Imagina, vai voltar mais vezes. E você que ficou até aqui assistindo esse podcast, eu quero que você curta, compartilha, pegue esse conteúdo importante, manda lá para os seus amigos, que eu sei que você está num monte de grupo de WhatsApp. E para quem não gostou, eu sempre digo, né? Pega esse link e manda pro inimigo. Afinal, não serve para você, serve pro inimigo. Grande beijo, tchau, tchau.